convido para o Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus Cristo, conforme percebeu João, capítulo 3. Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, como povo do Senhor, para estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor. Alguns se colocaram em pés, por favor, em reverência à palavra do Senhor. E eu quero, com muito temor e tremor, compartilhar algo da palavra de Deus, com base nesse texto aqui. Evangelho segundo João, capítulo 3, eu quero ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 16. É um seminário de crescimento. O livro de texto do ensinador cristão é de fato a Bíblia. Então vamos ler essa porção da palavra do Senhor. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, ou onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Toma aí seus lugares. Meus irmãos, eu quero compartilhar esta noite, neste seminário de crescimento espiritual, um abraço para o Sebastião Luiz, algumas ideias, algumas verdades sobre a regeneração, a maior necessidade do ser humano. Regeneração é uma das doutrinas principais da fé cristã. Não obstante, nem sempre estamos falando dela, discutindo essa doutrina, esboçando, explicando. Ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Regeneração. A palavra que o autor sagrado usa é palinginesia. E ela é usada uma única vez, em outro contexto do Evangelho, ou dos Evangelhos, e é traduzida por restauração.
E o que levou Jesus a abordar, a responder, a entabular esse diálogo com Nicodemos, nesse pé, nesta monta, foi o que os versículos finais do capítulo 2 deixou bem claro. Versículo 24 e 25, está dito aí. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, nos seres humanos, na espécie humana, especialmente aqueles seus circunstantes de então, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Os senhores têm me ouvido dizer algumas vezes, e até repetida e reiteradamente, que é da pauta da fé cristã, deveria então estar então na agenda do dia, se não todo dia, mas mais persistentemente, uma busca, uma vontade de compreender o que é o ser humano, a espécie humana, a partir das Escrituras Sagradas. Eu tenho lido e tenho estudado as Escrituras e tenho lido sobre essa temática nesses últimos 5 anos, um tanto quanto exaustivamente. Desde a antropologia teológica, bíblica, exegética, teológica, a antropologia filosófica, e tem um livro escrito aí, editado pela Paulinas, que é uma editora católica, chamado O Homem, Quem é Ele? Elemento de Antropologia Filosófica. Por que eu inicio assim, para falar da regeneração? Porque sem levar em consideração, se não termos ou não tivermos alguma clareza, o que é o ser humano, essa espécie sapiens sapiens, homo sapiens, nossa espécie, em alguma medida, a compreensão ampla da fé cristã, e por conseguinte o crescimento e o desenvolvimento na fé e na espiritualidade conforme preconizado por Jesus, pelo Evangelho, ficará em alguma medida, repito, comprometida. Eu tenho dito, e os irmãos já me ouviram dizer isso aqui diversas vezes, as Escrituras como revelação de Deus começa com a doutrina do homem. É claro que a gente vê que nos primeiros versículos da Bíblia, está lá no princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus é a causa, vou usar uma expressão, né, pastor Ricardo, do Aristóteles, a causa não causada, o motor imóvel, aquilo que botou tudo em movimento e não é movido por ninguém, porque a partir de Deus tudo, antes dele o nada, não é mesmo? Mas logo de imediato, depois das Escrituras descrever, em linhas gerais, quase que numa linguagem mítica, mas apresentando a mais clara e objetiva verdade, do modo como Deus trouxe à existência o universo e depois formou, criou, estabeleceu no nosso sistema solar, esse planeta chamado Terra, com as condições mínimas necessárias para a vida, para a existência de vida aqui. A Bíblia conta a história do homem. E tudo a posteriori, tudo que vem depois foi em função disso. Então a Bíblia não começa com a doutrina da redenção, nem da regeneração, como eu estou propondo aqui. A Bíblia começa efetivamente com a doutrina explicitando quem é essa espécie. Porque até a salvação, e por que não dizer a própria revelação de Deus,
se fez objetivando alcançar, abençoar, salvar, redimir essa espécie. Não é? E aí vem Jesus, cerca de 15 séculos depois de Moisés, aquele que primeiro recebeu, certamente por revelação divina, esses registros primeiros aqui da Bíblia, alguma coisa também por tradição oral, aquilo que as gerações foram guardando. Aí chega Jesus, o prometido desde o princípio, a semente da mulher, começa seu ministério, e aqueles homens, especialmente os religiosos, como Nicodemos, não compreenderam, não entenderam, porque quando a gente busca uma compreensão, eu não diria mais aprofundada, mas clara e objetiva de como a Bíblia descreve o ser humano, quem ele é, a gente necessariamente vai ter que pensar a partir da queda. E sem essa verdade também, sem compreender essa baliza da doutrina cristã, ficamos de alguma forma confusos. Porque os sistemas religiosos, desde que o homem é homem nesse velho, cansado planeta Terra, sempre existiram. E existiram como tentativa de construir a parte de Deus, especialmente a parte da revelação divina, uma maneira, um caminho, um modo de resolver a questão da queda e do pecado. Eu sei que essa palavra pecado, hamartia, hamartano, adiquia, anomia, são diversas palavras que a Bíblia utiliza, que são traduzidas para o nosso vernáculo como pecado. Ela não soa mais assim, soft para o homem pós-moderno. Ela fere. Exatamente por não buscarmos compreender, pastor Isaías da Silva Negrão, a doutrina do homem a partir da Bíblia. O humanismo, que é uma corrente filosófica e religiosa também, inoculou já de alguns anos aquela falsa ideia que essa espécie humana é inerentemente boa, né? E o que nós precisamos, e aí entra até a religião, é de uma ajuda, né? De pequenas melhorias, que o conhecimento, o entendimento, a religião, a educação, a amizade, os relacionamentos, a riqueza, a economia, a diplomacia e todas as ias que porventura existam, possam nos ajudar, mas jamais, da perspectiva do humanismo filosófico religioso, o homem é mau. Aí chega o Nicodemos para Jesus, o nome pomposo. Você sabe que Nike é a palavra grega para vitória. Uma corruptela, a empresa, não sei de onde para lá, lançou o tênis de corrida. Como é que chama o tênis de corrida? Nike, né? Por causa do Nike. E Demos é povo. Nicodemos, aquele que se sente poderoso sobre o povo. E às vezes a gente não para ver alguns detalhes. Nicodemos chega para Jesus, ocultando-se atrás do pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa do plural. Quando ele esconde atrás do nós. Aí Jesus, para ajudá-lo, lá na frente vai dizer para ele: importa-vos. Então você veio tratar comigo, não do âmbito pessoal, do âmbito assim né? Porque às vezes a gente se esconde atrás da multidão. É fácil ser mais um na multidão.
É fácil sentir-se apenas mais um na espécie humana. Mas aí Jesus chama este homem e diz: isso aqui é extremamente pessoal. Na verdade te digo, necessário é nascer de novo. E essas construções todas aí, e eu não estou dizendo que elas sejam erradas, não têm o seu valor, certamente tem. Mas elas não podem, não conseguem, não têm o poder, o condão de atender, de curar e satisfazer a mais urgente e premente necessidade da espécie humana: novo nascimento, regeneração. Não tem. Aí escolas de pensamento os mais variados ensinam-nos: isso é bom, amar a humanidade. É fácil amar a humanidade. Difícil é amar o homem, ou a pessoa que vive com a gente. É bonito e charmoso, glamuroso, você esticar faixas bonitas pelos logradouros e praças da vida. Difícil é conviver com o ser humano como eu, complicado como eu, que eu tenho que suportar e que nós temos que suportar e entender. É fácil e bonito gritar chavões bonitos pelos logradouros públicos, como faz aquela menina nervosa, Coitada, fico pensando, manipulada. É fácil erguer uma bandeira com uma causa. Sim. Perceber o significado maior da existência. E aí o homem vive, e quase todas essas coisas, tal qual o erro de Nicodemos aqui, existem, são montadas, são forjadas, são elaboradas e até inteligentemente, para fazer o homem tirar os olhos dessa necessidade. Por isso Jesus foi contundente com esse moço aqui. E aí eu tenho algumas verdades, eu não vou passar do tempo, e ele chega para Jesus, e o texto, João fez questão de dar alguns dados da biografia desse homem. Diz que ele era mestre, fariseu por religião, príncipe, e chegou para Jesus num horário, eu penso que não para ocultar necessariamente dos seus amigos também fariseus, quem sabe, mas porque ele imaginou: Jesus à noite terá mais tempo de me atender, e a conversa é longa. Ele chega para Jesus de imediato, e aí a regeneração que as Escrituras colocam para a gente, exige de nós a compreensão de pelo menos 4 verdades, desse texto e o contexto das Escrituras como um todo. Primeira delas: nunca haverá, nunca acontecerá a regeneração, se você for apenas um admirador de Jesus, reconhecer os feitos dele. Não é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje? Pastor Sebastião Luiz de Souza, de um tempo para cá, eu penso que por N razões, mas a principal delas é que não se pode mais, inteligentemente, qualquer pessoa minimamente informada, negar a existência histórica de Jesus. Nós estudamos aí no trimestre passado da escola dominical. É burrice, é obtusidade dizer que Jesus não existiu. Não podendo então negar a sua existência, vem desconstruindo o padrão, a verdade bíblica de quem é Jesus. Você já parou? Por que nesse contexto Jesus chega a dizer lá no 13, a João registra lá no 13, ninguém jamais, como é que diz o 13 aí? Vamos olhar lá? Olha aqui. Onde falou aquele que... o 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu.
E o cristianismo, nesses quase 2000 anos, e eu estou dizendo, usando o substantivo cristianismo para ser bem abrangente, tem todos os recursos, tem todo esse cabedal, tem todo esse know-how da revelação de Deus, que explicita quem somos nós como espécie, como raça, especialmente como gênero humano, essa revelação toda, e mais do que isso, 2 anos de elucubração, de pensamento, de sistematização dessas verdades, mas ultimamente, conscientemente ou não, nós estamos aceitando com certa facilidade as construções filosóficas e religiosas aí fora, passar para nós a ideia que Jesus é um grande mestre, um grande psicólogo, já está bom, é apenas um grande personagem da história humana, de grande admiração, um homem admirável, mas isso não basta para a regeneração. Não acontecerá a regeneração, pastor Anaí, se nós não chegarmos, o Jesus introduziu aqui, olha, se você, Nicodemo, eu estou falando de coisas terrenas, e você está com dificuldade de entender, mas a salvação, a regeneração, e o crescimento posterior, que deve acontecer na salvação após o novo nascimento, demanda da absorção dessa verdade. Aí eu fico olhando N exemplos na Bíblia, N exemplos na Bíblia, mas hoje eu estava, outro dia, esses dias agora, já nesse ano, relendo Atos ali, cheguei no capítulo 8, eu acho coisa fantástica ali. E conta a experiência de um diácono evangelista, ou evangelista diácono, não sei, chamado Filipe, que orientado primeiramente por um anjo, foi para o sudoeste, se partir de Jerusalém para o sudoeste, no sentido da Ásia para a África, norte da África, para uma cidade que estava deserta, e ele encontrou, e ele alcançou, um alto funcionário de um reino, lá do norte da África, que tinha ido a Jerusalém adorar, e penso que ele voltava para a sua cidade. Aí depois, não mais um anjo, o Espírito do Senhor diz para ele, aproxima-se desse carro e acompanha-o. Eu acho isso importante, esses dois verbos, aproximar e acompanhar. E a Bíblia diz que ele correu lá, não sei quanto tempo, quantos quilômetros, do lado do carro, e viu que o viajante estava lendo algum texto. Aí ele perguntou, entendes o que ides lendo? Tem uma versão que coloca o verbo ler no gerúndio assim. Ele falou, como é que eu vou entender? Olha como é que está, pastor Isaías. Não há verdadeira regeneração e novo nascimento se não buscar essa compreensão de quem é Ele. Como é que eu vou entender? Se não tem quem me explica. Aí a Bíblia diz que aquele senhor chamou Filipe a subir no carro, e a Bíblia diz o seguinte, começando por aquele texto, está em Atos 8 essa história, por aquele texto, lhe apresentou Jesus. Mas a questão é, que tipo de Jesus Filipe apresentou para ele? Ele que era um alto funcionário do Império Romano, não era só um amigão do peito. Filipe não chamou ele para assinar uma fichazinha no fã-clube de Jesus de Nazaré. Caminhando, Filipe apresentou-lhe Jesus, e indo de caminho, o próprio homem diz, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, nada, desde que você creia. Lembra que esse texto fala muito do crer. Desde que você creia de todo o coração. Qual foi a resposta? Vamos lá, abre Atos 8 aí. Abra Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Especialmente o versículo 37. Olha aqui. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Qual foi a resposta do eunuco? Creio que... Sem isso não tem regeneração.
se a gente não distinguir essa verdade sobre quem é Jesus. Por isso que no diálogo com Nicodemos, Jesus chega lá e fala assim, olha, o versículo 13, está bem claro aí, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O que de lá desceu. E que está agora, o Filho do Homem, que está também agora no céu. Então a regeneração precisa mais do que admiração. Regeneração de palignesia é uma mudança, mais do que uma mudança, uma transformação que o Espírito Santo opera no que crê, mediante o poder do Espírito Santo, mas mediante o poder da palavra e na agência do Espírito Santo, e muda a sua velha natureza de filho de Adão para começar uma nova vida de filho de Deus. Eu penso, e vai aqui, não é uma crítica, apenas uma constatação, eu me incluo nisso aí, que eu sou da igreja, e estou na igreja, que por não compreendermos minimamente a contento essas verdades, o que tem acontecido esses últimos anos, é muita adesão e pouca conversão. Claro que toda conversão começa com uma decisão, mas nem toda decisão desembocará numa conversão. E aí a Bíblia diz lá em Atos 8, que a confissão do eunuco fez com que Filipe descesse com ele a água, o batizasse, e algo extraordinário a meu juízo ali. E a Bíblia diz que, saindo ambos da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, que foi daquela cidade, aquela estrada de Gaza, para Azoto. Azoto é uma cidade também dos filisteus, era a antiga Asdod do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que o eunuco seguiu o seu caminho cheio de gozo. Quem é nascido de novo, verdadeiramente nascido de novo, consegue caminhar pela fé cristã, evidentemente na comunhão dos santos, ajudado que fora por um mestre como Filipe, sem perder a alegria, sem perder a capacidade de continuar crescendo na fé. E hoje, me perdoe a franqueza, a maioria daqueles que frequentam o amalgamado mundo religioso brasileiro, permanecem exageradamente no infantilismo espiritual. Ninguém segue o seu caminho mais sozinho. Há uma dependência quase que patológica de gurus, de gente profetizando e dando recadinho no pé do ouvido toda hora, lambuzando a testa do elemento de óleo, esparramando a reza na cara do cabra, senão ele não consegue ficar crente. É claro que a gente é uma comunidade da fé, e diz aqui que aquele moço seguiu o seu caminho cheio de gozo, e é a característica marcante do regenerado, é a alegria, o gozo. Há uma segunda verdade, e eu fico pelo menos na terceira, nesse texto aqui eu encerro. Eu disse que não basta apenas admiração por Jesus, primeiro. Segundo, não basta também apenas reconhecer que Ele é enviado de Deus e tem poder para realizar obras de Deus. Olha como é que Nicodemos chega para ele. Nicodemos, príncipe dos judeus, versículo 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sabe o que acontece? É quase uma verdade que é sequencial, quase que próxima, sinônima
da primeira que eu disse. Deus nunca pretendeu, escute o que eu vou dizer, para você não tirar minha expressão do contexto amplo da minha fala, da minha ministração aqui esta noite. Deus nunca pretendeu que o seu povo vivesse dependendo de manifestação de poder da parte dele. Evidentemente, ele também, pelas Escrituras, sempre nos ensinou a que não o diminuíssemos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele faz milagre todos os dias mas Deus nunca pretendeu que, compreendendo então a revelação que Ele nos deu aqui nas Escrituras, que nós vivêssemos dependente disto. Não tem um povo na história da humanidade que mais presenciou, e não apenas presenciou, foi objeto direto da manifestação poderosa dos milagres de Deus do que os judeus. Não só no período bíblico. Anteontem, estava comemorando não sei quantos, 70 e tantos anos, lá dos campos de concentração, especialmente de Auschwitz, na Polônia. Só um milagre. Depois de tanta perseguição, em 1800 e muitos anos, aquele povo chegar onde chegou hoje, uma nação tão pequena geograficamente, menor do que o menor estado brasileiro, e é uma potência respeitada, tecnológica, belicamente falando, cientificamente falando. Há um milagre aí, mas esse povo não creu em Deus. No sentido de que Deus queria que eles crescem, não creram. Por isso que a partir do diálogo aqui de Nicodemos, João, se não me falha a memória, vai usar cerca de 28 vezes a palavra crer e seus correlatos. Eles não creram. Porque toda essa tendência de apenas reconhecer o poder e a exploração, e apenas explorar o poder de Deus, sem nos levar a um relacionamento com Ele, via a regeneração, um novo nascimento, pela nova natureza infundida e implantada em nós pelo Espírito Santo, até Deus vir a meio, e não é fim. E eu pergunto, você é inteligente, você vai perceber, e ao longo, se já não percebeu, ao longo da sua jornada, se não é essa uma tendência hoje. Tem igrejas por aí. Eu tenho dificuldade de chamá-las de igreja, mas a palavra igreja é assembleia. Qualquer assembleia é uma igreja, do ponto de vista do original, eclesia. Que abre exatamente para explorar esse lado de Jesus. Aí você vê Jesus, tantas vezes aqui, nos evangelhos e na narrativa dos evangelistas aqui nas Sagradas Escrituras, especialmente aqui no Evangelho de João, quando ele opera o maior sinal de todos. Ele estava pregando em Cafarnaum. Aliás, ele pregou depois do sinal, né? João não usa a palavra energeia, que é a palavra para milagres. Não vê energia, poder, nem dunamis, virtude e poder. Ele usa a palavra semeion, um sinal, algo portentoso, algo que impactante. Aí Jesus leva aquele povo, ou pelo menos tentou levar aquele povo a perceber Jesus nos pães, né? Quando ele multiplica pães ali. Porque na narrativa de João, toda a decisão de multiplicar pães vem de Jesus. Ele perguntou um dos apóstolos: onde compraremos pães para tanta gente? Aí o próprio João disse: ele fez isso para experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Mas os judeus não conseguiram ver Jesus nos pães, só viram o pão em Jesus. Essa inversão acontece até hoje. Por isso que João chama os milagres de Jesus de sinal. O que é um sinal? É algo que aponta para, é algo que indica, é algo que assinala,
indica a rota, indica um caminho, aponta algo maior. Eles não perceberam. Você sabia que esse milagre, a primeira multiplicação dos pães, Jesus de imediato manda os discípulos voltarem para o outro lado, de volta para o sudoeste do mar da Galileia, e ele vai sozinho para a montanha orar, porque na ótica de João, o povo já estava desesperado para apupá-lo, para torná-lo rei. Aliás, está no contexto de João 5 e 6. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, que não vê Jesus, eles pegam um barco e voltam lá para o nordeste do mar da Galileia, e atrás de Jesus e tal, querendo fazê-lo rei. Até a gente às vezes lê um versículo que está lá: se não virdes, eu estou usando o sujeito verbal que está lá no texto original, segunda do plural, se não virdes milagres, logo não crereis. A gente pensa que, pastor Anaí, Jesus está dizendo que Jesus está endossando essa de milagre. Não, Jesus está criticando. Jesus não está dizendo, é necessário que haja milagre para que haja fé. Está dizendo, gente, me admira. Eu gostaria que vocês tivessem percebido em mim, e nesse milagre operado, o pão que alimenta para a vida eterna. Eles estavam procurando Jesus. Olha, convenientemente, tem um rei dessa estirpe, que pega 5 pães e 2 peixes, e alimenta a multidão, e de repente a gente não precisa nem trabalhar mais. Vamos explorar, o máximo é esse Jesus. Olha, irmão, não acontece regeneração, se a nossa relação com Jesus começar e terminar no nível do reconhecimento do seu poder. Aí Jesus fala, faz um sinal aí. Gente, aí ele falou, já que o senhor não quer fazer um sinal, está aí em João 6, ensina-nos a fazer essas coisas. Ele falou, tem uma obra que o meu Pai Celestial quer que vocês aprendam a fazer. Perguntar o que é? É que creais naquele que Ele enviou. Para além disso aqui, o mais significativo, em função e por causa do problema inerente da espécie humana, do ser humano, eu preciso de nascer de novo. A grande obra que Deus quer que vós aprendais a fazer, é que creais no nome daquele que Ele enviou. Terceiro, e eu encerro aqui, sempre tem uma coisa para depois, que a Bíblia tem muita coisa, a gente não vai chegar no fim nunca. A segunda verdade aqui, aliás, a terceira verdade que esse texto nos coloca aqui, é que a regeneração só acontece quando o Espírito Santo de Deus, que é o agente, mediante o poder do Evangelho regenerador da graça de Deus, opera nas profundezas do nosso ser e anula por completo a nossa velha natureza, e passamos então a ser filho de Deus. Vamos para a carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. E eu encerro com essas palavras aqui, essa breve reflexão sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 22 até o 24. Diz-nos assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Eu penso que Jesus imaginou que Nicodemos, com o conhecimento que tinha, pois que era fariseu, ele ia evocar e a memória, lembrança de texto do Antigo Testamento, e essa palavra haveria de iluminar sua mente, porque embora o Espírito Santo seja o agente da regeneração, o instrumento do novo nascimento é a palavra do Evangelho. Não tem outra forma. E diz assim, olha, o 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, olha aí,
não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E lá no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Eu quero que você fique de pé agora, todos vocês. O que João 3, Jesus está dizendo para Nicodemos, tentando ajudá-lo naquele dia, foi: olha, na verdade eu te digo, que a sua grande necessidade, e todos da sua espécie, é de regeneração, mas ela nunca vai acontecer efetivamente e de fato, se você apenas ficar no nível da admiração do Senhor, do reconhecimento do Senhor. Deus é tão bom, tão excepcionalmente bom, que Ele chega a usar de analogias, metáforas, figuras de linguagem, para nos levar a compreender isso. Tudo que é nascido, não tem passado, né? Um bebê que nasceu hoje não tem passado. Quem nasceu de Deus em Cristo, todo o seu passado foi anulado, foi embora. Mas só se nascer de novo. Todo nascido de novo por essa palavra viva e eficaz, que é tanto um ato, mas é também um processo, porque é apenas o primeiro passo, e a gente não entende muitas vezes isso. Eu estou salvo, e não apenas estou, eu sou salvo em Cristo hoje, mas eu não estou plenamente salvo, naquela dimensão de salvação que Deus almejou que eu alcançasse, que eu estou no crescimento espiritual. Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo aos Filipenses, falou: desenvolvei a vossa. Há um pronome possessivo aqui, já é minha, já é sua, é nossa, é vossa, já é posse, mas não está pronta. Assim como um bebê que nasce precisa crescer, desenvolver, amadurecer, é a mesma caminhada da fé. E cada um de nós temos uma parcela de corresponsabilidade nisso. Outro dia eu vou voltar aqui para chegar o versículo 16. Por que Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, evocou a serpente lá? A serpente lá do deserto. E falou, o verbo levantar na Bíblia é muito significativo. Quando eu vou dizer ressurreição, a palavra é anastasis. Mas quando eu vou dizer ressuscitado, ou por exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não usou anastasis, ele usou egueiro, levantar de. Agora você imagina, quando Jesus chegou lá, para as duas irmãs, falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: egoemi re anastasis kai rezoe. Ele usou anastasis. Mas quando ele foi para o túmulo de Lázaro, ele apenas levantou. Porque egueiro é levantar-te. E quando ele falou que o Filho do Homem será levantado, tem um significado aqui necessário, cantora Tângela, na compreensão e na apropriação dessa regeneração, que é um ato e é um processo de crescimento. Aí o Espírito Santo, por Pedro, falou: olha, deixai de lado. Esse verbo deixar também é voz ativa, envolve uma vontade minha. Toda malícia, maledicência, e vaidade, e dolo, e engano. E como meninos, eu ainda tomei menino, na dimensão da salvação que Deus quer que eu alcance. Mas desejai ardentemente, eu gosto desse advérbio. Tem outro que muda o advérbio para afetuosamente, da ideia de afeto, de alegria. Tem a ver lá com o gozo do homem lá do caminho. Porque quem nasceu de novo, irmão,
tem um passado anulado, tendo o passado anulado, não pode deixar de viver alegremente. Eu estava aqui orando e ouvi alguém falar: a alegria do Senhor é a nossa força, citando lá, Neemias 8 e versículo 10, a parte B. E alguém diz, sabe que para o crente regenerado, a alegria é a bandeira que precisa ficar permanentemente hasteada no castelo do nosso coração, dizendo: o rei está em casa. Quem vai ficar triste? O rei chegou, irmão. Se o rei está aí, por que você está triste? A alegria é a bandeira que precisa permanentemente estar hasteada no castelo do nosso coração, dizendo que o rei está em casa. E Pedro vai dizer: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite não falsificado, para que por ele vades. O desejo é de quem? É meu, é seu. Pai querido, nós estamos dia a dia procurando compreender essas verdades insofismáveis do Evangelho. Como Paulo doxologicamente orou lá em Romanos 11, ó profundidade da ciência, da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Nossa mente não pode alcançar os arcanos celestiais, mas o Teu Espírito veio habitar a cada um de nós regenerados, para dia a dia ir iluminando nossa mente e enchendo a nossa alma da satisfação, da alegria de compreender isso. E quando a gente nasce de novo, pelo Espírito Santo, Ele faz morrer em nós os desejos da velha natureza, inocula em nós os desejos da nova natureza. Espírito de Deus, nós ainda não chegamos lá, somos projetos inacabados, nós estamos na casa do oleiro ainda, e muitos de nós aqui esta noite, sobre a roda, e o oleiro está trabalhando a nossa vida. Se quebrarmos, queremos ser quebrados nas suas misericordiosas mãos, pois o Senhor é poderoso para do mesmo barro fazer um vaso, outro vaso. Nós ainda estamos na carpintaria de Jesus de Nazaré. Continue lapidando a nossa vida. Às vezes dói, às vezes causa algum infortúnio, mas é o Senhor moldando-nos para que nós estejamos aptos para entrar na sua casa naquele glorioso dia, a fim de que, à medida que caminhemos com o Senhor e andamos neste caminho, nós cheguemos lá com a natureza de Cristo, com a face de Jesus estampada em cada rosto de cada crente, para que ouçamos o convite: entra, você é dos filhos. Quem é filho tem lugar em casa, quem é filho tem assento à mesa, quem é filho tem direito à herança, quem é filho tem direitos. Obrigado, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a enxergar a grandeza do Seu ser, mesmo na face humilde e sofrida do homem de Nazaré. Tu és aquele que desceu do céu, o Verbo de Deus, e veio para chegar perto da gente e nos fazer caminhar pelo caminho da salvação, até o dia que chegarmos na Tua casa. Fica conosco, Pai. Amém. Gente, muito obrigado. Sente-se.